Jesus said, no man will come to me except my Father draws him first, and all the Father has given me will come. E Jesus disse, ninguém virá a mim se meu Pai não o trouxer primeiro, e todos que o Pai me deu virão. That's there stood Judas, light shining up here, but back in his heart was dark seed. Isso é, ali se encontrava Judas, luz brilhando aqui, mas lá no seu coração era semente escura. When the showdown come, the darkness showed. Quando chegou a hora dos fatos aparecerem, a escuridão apareceu. Here was the little woman all blacked out up here in front, but down here was a predestinated seed. Nosso boa noite, nossa saudação, no precioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pela graça de Deus, estamos juntos mais uma vez, com mais um programa Fé Perfeita. O nosso desejo sincero é que o conhecimento de Jesus Cristo possa tomar conta da tua vida, iluminar o teu coração e que as Escrituras sejam esclarecidas na tua vida e que os segredos de Deus, os segredos de toda a Bíblia, do Gênesis a Apocalipse, chegue a ser revelado na vida, nos corações, na alma de cada um dos meus ouvintes. Nós vamos, no programa de hoje, meditarmos um pouco no livro de 1 Samuel, capítulo 8, versículo 18. Você que tem a sua Bíblia Sagrada, leia juntamente comigo agora 1 Samuel, capítulo 8, versículo 18. Está escrito assim: então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vós houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram: não, mas haverá sobre nós um rei, e nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará, e sairá diante de nós, e fará as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as falou perante os ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: dá ouvido à sua voz, e constitui-lhes rei. Então Samuel disse aos filhos de Israel: vá-se cada um à sua cidade. Senhor Jesus, nós temos lido porção de tua palavra e te pedimos, pelo teu precioso nome, que esta palavra nesse instante seja vivificada nos corações dos meus ouvintes. É a minha oração, no nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes preciosos, nesta escritura nós encontramos o povo enfrentando o profeta de Deus, por causa de um desejo dos seus corações. O povo observou as outras nações, o povo de Israel, e viu que eles tinham um rei sobre eles para lhes governar, lhes dominar e enfrentar os inimigos quando eles fossem numa batalha. Israel não tinha um rei. Deus era seu rei e ele reinava no meio de Israel através do seu profeta. Samuel tinha em si os 3 ofícios, um verdadeiro tipo de Cristo. Ele era rei, sacerdote e profeta. Deus, através de Samuel, reinava, intercedia e iluminava o povo de Israel. Mas eles queriam ser iguais às outras nações e pediram um rei como os outros. Samuel ficou triste e Deus disse: não fique triste, porque eles têm rejeitado a mim, não a você, mas faça o que o povo está pedindo e deles um rei. Samuel ungiu a Saul como primeiro rei de Israel. E todos nós sabemos o final daquela história, o que aconteceu, como sucedeu. Eles agora estavam felizes, contentes, satisfeitos, porque ninguém poderia olhar para eles e dizer: vocês não têm um rei. E se eles dissessem: Deus é nosso rei, onde está esse Deus que ninguém vê? Onde está a coroa? Onde está o trono desse rei?
Agora eles podiam dizer: nós temos um rei, um homem de boa estatura, de uma boa formosura, um homem com boas intenções, um homem estudado, um homem que se sobressaía no meio dos outros. Ninguém agora rirá de nós. Deus deu o que o povo pediu. Nós vamos pegar isto neste programa de fé e trazer para os nossos dias, para vermos exatamente o que tem acontecido com a igreja nos últimos dias. O profeta de Deus, enviado para esta geração, ele disse que Israel, saindo do Egito, é um tipo perfeito da noiva saindo das denominações e vindo para a palavra, vindo para o batismo do Espírito Santo. E se tudo é um tipo, aquilo lá no Antigo Testamento representa algo em nossos dias. Nós vamos nesse instante, juntamente agora com vocês, ler para os nossos amigos algo que foi pregado por William Branham na mensagem O Rei Rejeitado, a partir do parágrafo 41 desta mensagem. Acompanhe-o nesse instante. Esse foi um tempo, como em todos os tempos, que as pessoas nunca quiseram que Deus os dirigisse. Elas querem liderança do seu próprio modo. E esta história, e quando você for para a sua casa, seria bom você ler tudo. Lê essas escrituras, quando o povo rejeitaram a liderança de Deus através do profeta. Mas as pessoas haviam chegado ao ponto de querer mudar este programa. Haviam olhado para os filisteus, para os amalequitas, para os amorreus, para os heteus e as outras nações do mundo, e viram que tinham reis que os regia, que os governava e os guiava, e faziam suas batalhas e assim por diante. E pareceu bem, pareceu ser que Israel quis seguir o padrão destes reis e destes povos. Olhe nesse instante para a igreja e veja se a igreja não tem se tornado do mesmo jeito de Israel quando rejeitaram a liderança do profeta, para ser iguais às outras nações. Sim, tendo um grande líder, um homem estadual, municipal ou nacional para lhes dirigir como cabeça, como principal, para poder ter seu presidente, ter o seu chefe, ter o seu líder, como todas as outras organizações religiosas. Mas nunca foi, em qualquer era, a intenção de Deus que o seu povo agisse como as pessoas do mundo, ou que fosse governado ou controlado como as pessoas do mundo. O povo de Deus, como sempre, tem sido um povo peculiar, um povo diferente, chamado para sair, separado e completamente diferente em suas ações, em seus modos, em sua maneira de viver, do que as pessoas lá de fora. O seu apetite pelas coisas e toda sua formação sempre tem sido opostos às coisas que as pessoas do mundo desejam. E o povo de Israel veio a Samuel e disse: agora, estás envelhecendo, e teus filhos não seguem o mesmo caminho teu, porque eles não eram fiéis como Samuel era. Eram subordinados e tiravam dinheiro, e disseram: Samuel, seus filhos não são como tu. Ou aliás, Eli, o sumo sacerdote, já não é mais a mesma coisa. Por isso nós queremos, Samuel, que vá encontrar um rei para nós e os unja e faça de nós um povo como o resto dos povos do mundo. E Samuel procurou dizer-lhes que isto não funcionaria, porque isto é a mensagem profética. É mostrar para o povo que este programa não é o programa de Deus. É mostrar para o povo que por mais que o povo admire, por mais que o povo considere, por mais que o povo diga: este é o belo, este é o principal, este é o homem que nós queremos, a mensagem profética sempre procurará dirigir o povo para a palavra e dizer: não, Deus nunca levantou homens para dirigir o seu povo. Ele sempre
teve o seu ponto principal, o seu profeta, a sua mensagem profética para o dia. E a prova que Deus não levanta homens para dirigir a sua igreja, o seu rebanho, é que quando estes homens se levantam como principais portadores da palavra de Deus, eles se desviam do centro das Escrituras, do centro da palavra, mas primeiro direcionaram a atenção do povo para si próprio, usando de psicologia humana, de sabedoria humana, de astúcia humana, dirige o povo para si, a tal ponto que quando chega a se desviar da palavra, o povo não percebe e continua seguindo o homem. Samuel procurou dizer-lhes que isto não funcionaria. Ele disse: se assim fizerem, de repente vocês vão ficar sabendo que ele vai chamar todos os seus filhos das suas casas para torná-los soldados. Viu, Israel? Para correrem na frente do seu carro de guerra e levar armaduras e lanças. Não somente isso, mas ele chamará suas filhas para serem padeiras e as tirará de vocês para alimentar o exército. E disse: além do mais, ele cobrará certos impostos de vocês, do seu grão, de toda a sua renda. Ele cobrará imposto de tudo isto para fazer certos débitos, e assim por diante. Vem? Samuel disse: eu acho que vocês estão cometendo um engano completo. E o povo disse: mas mesmo assim queremos ser como o resto dos povos. Oh, tem algo a ver com os homens e mulheres que desejam ser como os outros hoje. Parece que para a igreja estava sendo muito pobre estar na liderança da palavra do dia e desejaram ser como as outras organizações religiosas. Teremos que crescer, teremos que ser a maior, teremos que ter o templo mais bonito, teremos que ter belos corais como as outras, senão não atrairemos os jovens, ou senão eles irão para o mundo. Oh, e só houve um homem que já viveu na terra, que foi o nosso exemplo. E esse foi aquele que morreu por todos nós, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No entanto, cada homem que se coloca diante do povo quer que o povo siga cegamente, usando as palavras de Paulo: sede meus imitadores, porque eu estou imitando a Cristo. E as pessoas nem sequer procuram ver aquilo à luz da palavra para ver se na verdade está se imitando a Cristo mesmo. Não, o povo não observa. Somente Cristo foi por perfeito exemplo daquilo que deveríamos ser, sempre cuidando dos negócios do Pai e fazendo o que é certo. Não importa quanto Samuel tentasse persuadir as pessoas, elas iam atrás dele continuamente, dia e noite. Queremos um rei, queremos um homem do qual possamos dizer: esse é nosso guia. É diferente dos dias de hoje? Não, senhores. Parece que as pessoas se envergonham de dizer: somos um pequeno grupo. Qual é a sua religião? É a primeira coisa que pergunta. É você um cristão? Sim. De que igreja você pertence? Tem que se ter um nome para apresentar. Tem que se mostrar um grande líder. Um líder bem conhecido, que tem um nome entre as pessoas, entre a mídia e tudo isto. Queremos um homem do qual possamos nos orgulhar e dizer: ele é o nosso guia, ele é o meu poste de apoio, qualquer coisa que ele falar eu faço, eu seguirei este homem aonde ele for. E essa nunca foi a vontade de Deus. Nunca foi a vontade de Deus, ou nunca será a vontade de Deus, que um homem governe outro. Nunca. Deus governa o homem. Deus é o nosso governante, nosso rei. As pessoas se esquecem disso. Mas, como aconteceu com Israel, tem acontecido também com a igreja. Desejaram que um homem governasse outros homens. E aí você encontra líderes governando líderes, pregadores governando pregadores, pastores governando outros pastores. E aqueles homens que têm sido levantados por Deus, que têm recebido uma comissão de Deus
para terem a sua autonomia espiritual, ministerial, tendo a liderança do Espírito Santo em suas vidas, cuidando dos seus rebanhos, eles têm baixado guarda, baixado seu espinhaço e têm se deixado dirigir por outros homens a tal ponto de não fazer nada, não ensinar nada, não concluir nada com o povo que Deus colocou em suas mãos, sem antes consultar um principal, um que governe sobre ele. Esta nunca foi a vontade de Deus. E é um perigo muito, muito grande, porque o homem parece ter esta mesma ideia. Não parece poder entender que Deus ainda governa o homem, em vez do homem governar o homem. Então, escolheram para si um homem chamado Saul, que era o filho de Quis. E ele era um homem de reputação, um homem honrado. Mas ele combinou direitinho com o povo, porque era de grande estatura, alto, nobre. E as pessoas acharam que Deus estava com todo o apoio sobre aquele homem, porque foi ungido por um profeta. Sim, ele foi ungido por um profeta. Mas o povo que pediu, o povo clamou uma liderança. O povo clamou por uma liderança humana. E quantas vezes Deus tem usado homens, Deus tem usado pregadores, Deus tem usado ministros, e ao invés de o povo ver a unção de Deus, a manifestação de Deus que tem trabalhado através daquele homem, começa a dar honra para o próprio homem, a honrá-lo mais do que a palavra. Oh, meus amigos, a Escritura disse que a cabeça e ombros de Saul ficava acima de qualquer homem em Israel. Tinha aparência de rei, era vistoso de feição, era um homem inteligente, era um homem extraordinário. Esse é o tipo de homem que as pessoas gostam de escolher hoje. As pessoas não parecem estar satisfeitas com a maneira de Deus estabelecer sua igreja. Deus sabe como estabelecer sua igreja para que ela seja governada, controlada pelo Espírito Santo. As pessoas querem alguém, algum homem, alguma organização, certas pessoas para governarem a igreja. Isto, elas não são capazes de lançar-se completamente na mão de Deus. As pessoas não são capazes de serem suficientes espirituais a ponto delas mesmas serem guiadas pelo Espírito Santo. E aí fica dependendo de outra pessoa. São pessoas que dizem, olha, eu vou para a igreja, meu pai é um verdadeiro cristão, minha mãe é uma verdadeira cristã, não importa o que seu pai foi, o que sua mãe foi ou é, importa é você como indivíduo. Meu pastor é um homem abençoado, é um homem de oração, é um homem de jejum, esqueça isso, o problema é você. Temos um líder, temos um grande líder que domina, que é o principal, esqueça isso. É você que tem que se preparar para ir no arrebatamento. Ah, meus amigos, a igreja tem se esquecido. E as pessoas parecem que elas não são capazes de lançar-se completamente na mão de Deus para serem espirituais, para serem guiadas pelo Espírito Santo. Os homens que se dizem pregadores do Evangelho e ainda têm a coragem de dizer que são autônomos, não têm coragem de seguir seu ministério com a liderança do Espírito Santo. São ministérios que precisam estar à sombra de outros ministérios para lhe governar. Com medo de errarem, com medo de cometer alguma coisa, tem que ter alguém para aconselhar. Deixa o Espírito Santo fora, e é por isso que quando o líder cai, todos caem junto. E para enganar que não caíram, começa a enganar o povo, a agir de desonestidade com as pessoas, dizendo que tudo está bem, que tudo está em paz. Como está em paz? Como está bem? Sim, elas querem alguém para desempenhar religião para elas. Alguém que lhes diga exatamente como fazê-lo. Como é que vamos cantar os hinos aqui? Vamos ver como é feito na igreja de fulano de tal primeiro. Como é que deve ser a ordem da igreja aqui? Vamos ver como é feito na igreja de fulano de tal, para fazermos iguais, para sermos idênticos. Espírito denominacional,
que tem entrado sorrateiramente no meio da igreja de Jesus Cristo nestes últimos dias, o qual foi combatido veementemente pelo profeta do dia, assim como Samuel combateu esse espírito em seus dias. Assim que este homem, ele parecia se encaixar muito bem com os problemas de Israel. E isto é parecido demais com o dia de hoje. Também nós gostamos de escolher pessoas tais para controlarem nossas igrejas, para controlarem a igreja de Deus. Não é que eu tenha algo a dizer contra isso, mas é apenas para mostrar que não é, não foi e nunca será a vontade de Deus que tal coisa seja assim. É para Deus governar o seu povo, governar cada indivíduo. E você que está me ouvindo estas palavras, meu precioso ouvinte, não são as palavras minhas, são as palavras de um profeta. Na mensagem, O Rei Rejeitado, página 8. Sim, meus amigos, as pessoas gostam de serem dirigidas por outras pessoas. Os pastores gostam de serem dirigidos por outros pastores. São ministérios que, se não ficar na sombra de outro, caem. São ministérios que uma pequena palavra os derruba. E isto traz insegurança. E quando vem insegurança, começa a passar esta insegurança para o povo, escondendo a verdade, não pregando o que deveria pregar para a igreja, não deixando o povo a par da situação. E é triste dizer, mas como isso é verdade hoje com a igreja, gostam de dizer, nosso pastor não é de mentalidade estreita, ele é um grande homem, ele é o principal, é o maior, é o que tem o maior número, ele é dado com as pessoas. Tudo isto está bem e tem o seu lugar, mas a maneira que Deus tem para a sua igreja é que ela seja dirigida pelo Espírito Santo e por seu Espírito. Mas as pessoas gostam de dizer que temos esta grande denominação a qual pertencemos. As pessoas se esquecem do que é denominação. Não é uma placa, não é um nome, é o Espírito. E esse Espírito tem procurado entrar no meio mais perfeito do povo de Deus. Hoje, Jesus Cristo disse que nos últimos dias os dois Espíritos seriam tão parecidos que, se possível, enganaria até mesmo o eleito. Sim. Ora, nós começamos lá nos dias dos pioneiros. Lá atrás, somos os primeiros. O Rejeitado, parágrafo 56. E agora crescemos a ponto de estarmos entre as maiores denominações que existem. Temos as melhores escolas, os ministros mais instruídos, temos as pessoas mais bem vestidas, e as pessoas mais intelectuais da cidade frequentam nossa denominação. E fazemos doações de caridade, fazemos boas ações, pregamos, e é isto e aquilo, estamos sempre em movimento. E de jeito nenhum, Deus me livre de falar uma palavra contra isso, pois tudo está muito bom, não é o que dizem. Mas, mesmo assim, não é a vontade de Deus que o homem governe o homem. Deus enviou no dia de Pentecoste o Espírito Santo para governar no coração dos homens e governar sua vida. Não era para o homem governar o homem. Você pode dizer, mas ninguém está me governando. Eu não conheço nenhum homem governando o outro. Se você diz isso, é porque você tem ficado muito aquém dos acontecimentos nestes últimos dias, para saber o que realmente está sucedendo no meio do povo de Deus, qual escritura está se cumprindo e qual parte da mensagem do dia está em evidência nos dias que nós estamos vivendo. Quando acontece do Espírito Santo dirigir o homem, dirigir a sua igreja, dirigir o ungido, o líder, tudo, este líder estará 100% com a palavra e dirigirá o povo exatamente para a palavra. Mas quando a coisa acontece ao contrário, o povo se esquecerá da palavra e seguirá o líder e fará como aconteceu com Saul.
Deus falava com Saul. Saul profetizou, chegou a profetizar. Ele dançou no espírito, ele se alegrou. Ele fez um grande trabalho no meio do povo de Israel. Mas quando chegou o momento que Deus deixou aquele homem de lado, o povo continuou seguindo o homem. Deus abandonou Saul e já não mais falava com ele. Mas o povo continuou a seguir Saul, porque ele foi ungido. Ele tinha unção. O profeta me ungiu. Eu prego a mensagem do profeta. Eu creio nesta mensagem. Eu não estou pregando nenhuma doutrina errada, estou dentro da mensagem. Gente, a letra é muito fácil. É muito fácil a letra. Mas a espiritualidade da coisa, a essência da coisa é totalmente diferente. Saul sabia que Deus o tinha deixado de lado. Deus não está obrigado a ficar com ninguém quando a pessoa sai fora da palavra, a menos que volte. E esta volta traz seus frutos. Esta volta é percebida, que a pessoa voltou atrás, que a pessoa deixou de seguir em sentido contrário. Deus não era obrigado a continuar com Saul. E Deus o rejeitou a partir do momento que ele desobedeceu às ordens do profeta. Mas você quer saber de uma coisa? Quando Deus não fala mais com um homem, este homem se torna perigoso, porque ele quer provar que Deus ainda está trabalhando através dele. Ele fará qualquer coisa para não sair da mídia, para não cair na boca do povo. Ele fará tudo que estiver ao seu alcance, usará de psicologia, usará de choro, usará de todas as artimanhas humanas que lhe for possível, para que o povo não perceba que Deus o deixou, ou que ele saiu fora da palavra. Saul ficou tão perigoso quando ele teve a certeza que Deus não mais tratava com ele, já seguiu na frente, já estava com Davi. Você sabe o que é que ele fez? Ele procurou a conversar com Samuel depois de Samuel morto. Sim, e Samuel depois de morto continuou profetizando. Muitos têm feito isto, têm saído fora da palavra, têm saído fora da mensagem do dia e têm procurado conversar mais uma vez com o profeta do dia através de suas mensagens, de seus escritos. E a mensagem do profeta, mesmo depois de sua morte, continuará guiando o povo para a palavra, tanto quanto quando ele estava com vida. Sim, porque a palavra não morre, a mensagem é Deus. A mensagem é Deus, ela continuará falando a mesma coisa. E quando Samuel, mesmo depois de morto, não importa quantos digam que aquilo não foi Samuel, a Bíblia diz que foi Samuel. Ele profetizou, a profecia se cumpriu. O que ele profetizou veio? Sim, senhores. As pessoas se esquecem que no Antigo Testamento aqueles que morriam estavam num lugar diferente daqueles que morrem hoje, porque Deus mudou o lugar daqueles salvos que morriam no Antigo Testamento. Na sua morte ele foi lá e tirou todos eles e mudou o lugar do paraíso. Mas naquele tempo, se fosse invocado, poderia voltar como Samuel foi, como Samuel voltou. Mas ele profetizou e disse: amanhã você estará morto, você morrerá. Saul sabia que estava para morrer. Saul sabia que não ia vencer naquela batalha. Mas um homem, quando está desorientado, sem a direção divina, ele fará qualquer coisa. Ele matará seu adversário, ele levantará falso testemunho, ele quererá provar que todos estão errados e somente ele estará certo. Ele fará qualquer coisa. Ele comprará opiniões, ele distribuirá cargos, ele fará qualquer coisa. E Saul fez, mesmo sabendo que iria morrer naquela batalha. Ele levou todo o seu exército e ainda levou os seus filhos. Ele não teve dó nem dos seus filhos. Sim, levou todos eles para morrer juntamente com eles. Isto é o que acontece quando o povo segue o homem
e não segue a liderança do Espírito Santo. Enquanto Deus estiver usando uma pessoa, é seu dever seguir esta pessoa. Mas a partir do momento que essa pessoa se desviou da palavra, siga a palavra, esqueça o homem. Esqueça o homem, esqueça o líder, esqueça o ministro, uma vez que ele está fora da palavra. Caso contrário, você estará enredada juntamente com ele e receberá a mesma paga que ele terá que receber. Sim, é isto que acontece. E aí você encontra, hoje, muitas pessoas que tentam segurar seu testemunho, mesmo sabendo que está fora da vontade de Deus. Na mensagem Influência, parágrafo 40, veja o que diz a mensagem do dia, veja o que diz o profeta. Eu reconheço que eu estou falando a ministro nesta manhã, diz o irmão Brana quando ele pregou esta mensagem. E nós desejamos, quando nós vimos perante uma congregação, sabendo isto que talvez nós nunca nos encontraremos novamente, da maneira que nós estamos nesse instante, e então as coisas que você fala, Deus lhe faz responsável por elas. Nós todos sabemos. Agora veja bem, o profeta proclama agora toda a igreja, todos os assistentes, como eu estou proclamando, todos os meus ouvintes. Ninguém está inocente destas coisas. Não adianta querer tapar o sol com a peneira. Nós todos sabemos de homens no campo hoje. Não é na sarjeta, não é nas prisões, não é lá no Baixo Meretriz, não é nos bares. Não, nós todos sabemos de homens no campo hoje, grandes homens. Alguns deles chegam a um ponto até que eles têm toda a sua congregação ao redor deles, como Saul tinha. Israel ao seu redor era o rei, foi ungido rei. Toda a congregação está comigo, eles me consideram, eles me respeitam. Sim, porque a mensagem respeito é empurrada goela abaixo das pessoas, sem líquido nenhum, é a seco mesmo. A mensagem respeito. Oh, como é pregado esta mensagem. Respeite isto, respeite aquilo, respeite o ministério, respeite o pastor, respeite aquilo outro. E o respeito que a igreja merece? A igreja não merece respeito? A igreja é escrava? Apenas isto? A igreja é aquela mulher cabisbaixa, como um capacho dentro de casa, que o marido pode chegar, meter o bico do sapato na porta e gritar com ela e humilhá-la na frente dos outros, esconder a verdade delas e todas. Não, senhores, a igreja é a lavoura de Deus, é o edifício de Deus, e o homem que está na sua frente, na sua liderança, ele não é maior do que ninguém, ele está ali para servir, ele é o servo, ele está ali para servir a congregação, e servir com respeito, com dedicação. Se o ministro merece respeito, muito mais a igreja também. Sim, o profeta de Deus pregou que a igreja é soberana, mas me diga onde ele disse que o pastor é soberano. Como as pessoas entortam as coisas. Encontramos nas Escrituras, no livro de Efésios, 5 ministérios. Estes 5 ministérios servem para quê? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Veja bem, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Estes 5 ministérios, Paulo disse que era para o aperfeiçoamento da igreja. Agora, já pensou se Paulo tivesse colocado o pastor em primeiro lugar? Meu Deus do céu, tadinha das igrejas. Mas o Espírito Santo sabiamente colocou apóstolos em primeiro lugar. Em segundo lugar, profeta. Em terceiro lugar, evangelista. Em quarto lugar, os pastores. E em quinto lugar, o mestre. Agora diga-me se você pode responder para si mesmo: por que somente o pastor é considerado e merece respeito? Você já ouviu evangelistas por aí?
Já ouviu alguém se intitulando evangelista? Eu já estive em uma reunião ministerial e ali todos os pastores foram apresentados para a congregação. No meio, eu estava junto com os outros, coloquei meu nome e o trabalho que faço. Como faço apenas o trabalho de evangelização, o meu nome não foi citado. Vem, mas todos que eram pastores foram citados. São eles melhores? Ou será que se um dia eu fosse um ministro, um pastor, eu iria ter esta consideração sobre os evangelistas baixa desta maneira? Como se estivesse em segundo plano, em segundo escalão? Você encontra na Bíblia Sagrada ou na mensagem do profeta do dia alguma parte onde ele diz que um ministério é maior do que outro? Mas por que você só ouve falar de pastores? Você sabe por quê? Eu gostaria de não ter que falar isso, mas as pessoas precisam ser esclarecidas. Sabe por que ninguém quer evangelizar, ninguém quer ser evangelista? Todos querem ser consagrados a pastores? Para não ter que trabalhar, suar duro, alimentar sua família do suor do seu próprio rosto. Porque o pastor recebe dízimo, evangelista não recebe. E assim sucessivamente. Eu digo isto para a vergonha de todo o povo de Deus. E mesmo assim, estes homens que têm escravizado a lavoura de Deus, têm pregado o evangelho diferente daquele trazido pelo mensageiro, porque torce a Bíblia e a mensagem para seus próprios interesses. Muitos deles estão nesta situação. Influência, parágrafo 41. Nós todos sabemos de homens do campo hoje, grandes homens. Alguns deles chegam a um ponto até que eles têm toda a sua congregação ao redor deles. Eles se sentem tão seguros que eles pensam que eles podem até mesmo pecar e não serem punidos. Quem vai punir estes homens? Se eles são os principais, os maiorais. A mulher tem que ficar calada, quieta, a igreja não pode falar. Se qualquer membro se levanta contra, é rebelde, é espírito de Coré, Datã e Abirão e todas estas coisas. E fazem e desfazem. Por isso Jesus disse que naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, mas em teu nome eu fiz. É muito fácil lançar isso para o mundo denominacional. É muito fácil, mas isso está acontecendo dentro do grupo eleito, dentro daqueles que se chamam do dia, que segue o profeta do dia, como estava o povo de Israel nos dias de Samuel. A mensagem do profeta do dia não tem mais sido o alvo principal. Deus já não está mais reinando, intercedendo, iluminando o seu povo como deveria estar, como nos dias de Samuel. Parece que o profeta ficou velho, parece que a mensagem ficou obsoleta, que cita-se mais o que disse fulano e ciclano do que o que disse o mensageiro. E aí, eles se sentem tão seguros, disse o irmão Branham, que eles pensam que eles podem até mesmo pecar e não serem punidos. Nós temos conhecimentos de ministros tomando o caminho errado, e muitas vezes aquilo é porque eles se sentem seguros que, as pessoas me deixarão passar impune com qualquer coisa. Eu já fiz muito por essa pessoa, eu já fiz muito por este país, eu já fiz muito por estas igrejas, eu já dei minha vida toda a esse ministério, então alguma coisa assim que eu faço, o povo me perdoará e estará tudo bem. Veja o que diz o profeta. As pessoas, sim, elas podem deixar, meu irmão, porém Deus não o fará. Você acredita no profeta de Deus? As pessoas, talvez, meu irmão, lhe deixem passar impune, porém Deus não fará. Está vendo? Você vai responder a Deus. Você nunca deve tentar como ministro, tentar enganar os ouvidos de sua congregação. Nunca como ministro faça isso, enganar os ouvidos de sua congregação. Mas para defender um colega, vale tudo. Para defender um amigo ministro que está com problemas, mentindo, adulterando, estuprando, fazendo qualquer coisa como as pessoas do mundo, vamos defender, porque é amigo. Talvez amanhã eu esteja na mesma posição dele, ele vai ter que me defender também. Mas quando é um membro que cai num problema, quando é um membro que dá um passo em falso, vamos expulsá-lo, vamos tirar da comunhão. Aquele irmão está com demônio, aquele irmão está assim, está assado, está com o espírito errado.
está tomando o caminho errado, não há defesa para a igreja? Só há defesa para os ministros? Graças a Deus que eu creio, que eu tenho crido numa mensagem que não faz acepção de pessoas. Uma mensagem que bate, uma mensagem que traz julgamento para a igreja. E Pedro disse: é tempo que o julgamento comece pela casa de Deus. E quando ele falou pela casa de Deus, não é só pela igreja em si, não. É desde o que vai à igreja até o que está por trás do púlpito. Sim, você como ministro não tente enganar os ouvidos de sua congregação, falando em verdade, negando a verdade para as pessoas. Os membros perguntam alguma coisa, você engana com outras. E ao invés de explicar o problema, começa a lançar sombra sobre outros irmãos. Para fugir do problema, para não ter que explicar, com medo do povo deixar. E aí não prega a verdade. O profeta disse: eu preferia ficar comendo bolacha seca na beira de um riacho, mas ficar ao lado da verdade. Mas muitos têm feito como Balaão, têm amado o prêmio da injustiça para não perder seus cargos, para não perder seus membros, para não perder suas igrejas, e acha que tudo está bem, sem considerar de quanto eles possam gritar, aclamar, e chegam a agir emocionalmente ou bater em suas costas, e dizem: a mensagem é maravilhosa, você deve ser um servo de Cristo. Permaneça honrável com aquela palavra, porque aquela palavra refletirá ela mesma através de você, e você irá influenciar alguém que está observando sua vida. Por isso que o povo segue o homem. Quando o homem cai, todos caem com ele. Tem um líder espiritual, aquele líder caiu com problema, muitos líderes caíram juntos com ele, porque o tinham como principal, honravam, prestavam mais honra do que eles deviam. Há pouco tempo atrás, eu recebi um e-mail de uma amada irmã, dizendo que um determinado ministro, um determinado pastor, era o pastor da noiva aqui no Brasil. Pastor fulano de tal é o pastor da noiva aqui no Brasil. Disse: misericórdia, se a noiva tem um pastor, este é o Espírito Santo. Se a noiva tem um profeta, este é o Espírito Santo. William Marion Branham, o homem que foi vindicado por Deus como mensageiro enviado à 7ª era da igreja, ele disse: o profeta da era é o Espírito Santo, porque foi o Espírito Santo que trouxe a mensagem para o mensageiro e disse: prega esta mensagem, ela precursará a minha segunda vinda. Mas as pessoas têm levantado seus líderes nacionais, municipais, estaduais, têm levantado seus líderes, e isto não é outra coisa senão nicolaísmo, a conquista dos leigos, o laicalismo, o principal conquistando as outras pessoas. E não é conquistando para a palavra, é conquistando para si próprio, fazendo as pessoas respeitá-las. William Branham disse: eu creio que estou falando para ministro. Será que não estou nesse instante falando a ministro? Será que não é você, pelo menos, ministro de sua própria casa, de sua própria família? Será que não é tempo de olharmos nas Escrituras, olharmos na palavra de Deus e vermos o que está errado? Sim, o comportamento seu pode atrapalhar muita coisa. Sempre falamos isto, sempre ensinamos isto nas igrejas quando pregamos. O profeta disse na mensagem: escutando sua voz, a igreja não vai ao nível de fé mais alto do que o nível de fé onde está o seu pastor. Se a igreja não vai, e se esse pastor não for no rapto, como você faz? E você que toma a ceia da mão de um ministro, tomaria da mão de um ministro que você sabe que está vivendo em adultério? Tomaria a ceia você de um homem que está numa situação dessa? Mas o mundo está cheio disso. Agora, temos aprendido que um membro fora do lugar compromete o rebanho. Um homem na igreja, você, um homem na igreja, ou uma mulher, você fora do seu lugar, você compromete toda a igreja. Você fora da ordem no culto, você compromete aquele culto. E o ministro fora do seu lugar, o que acontece? Na mensagem, seu comportamento. Na mensagem, adoção. Confronto de Efésios com Josué.
Parágrafo 40, vamos ver o que diz o nosso William Marion Branham sobre este assunto. Adoção, primeira parte, parágrafo 40, a seguir. E aí, onde a igreja está caindo hoje? A igreja, ele não está falando do mundo denominacional apenas, porque o profeta prega para um grupo seletivo, para pessoas que têm sido esclarecidas, que vai além, com uma visão de águia. É aí onde a igreja está caindo hoje naquela marcha. Você sabe que mesmo o seu próprio comportamento pode impedir alguém de ser curado? Vem? O seu mau comportamento pode impedir alguém de ser curado. A sua falta de comportamento, os pecados não confessados de vocês, crentes, podem fazer com que esta igreja caia amargamente, e no dia do juízo você será responsável por cada pedacinho disto. Se o profeta de Deus fala isto com um membro comum, imagine para os ministros. Você diz, agora espera um momento, irmão Branham. E agora? Isto é a verdade. Josué, depois que ele atravessou a terra, Deus lhe deu a promessa que somente pense para a luta. Eles tinham uma luta muito grande, e eles tinham que ter aquela luta sem uma enfermeira, sem nenhum pronto-socorro, sem nenhuma pessoa ferida. E eles mataram os amalequitas, os heteus, mas lá não havia nenhum ferido no meio deles, nenhum. Até que o pecado entrou no arraial. E quando Acã tomou aquela vestimenta babilônica e aquela cunha de ouro e escondeu em seu arraial, então no dia seguinte eles perderam 16 homens. Josué disse, parem, esperem um momento, há algo errado. E este grito do Josué do dia, parem, há algo errado, é o que as pessoas não querem ouvir, porque elas querem saber que tudo está bem. Lá fora é assim, não sofra mais, venha para a igreja e está tudo bem. E a Bíblia diz, no mundo padecerás aflições, mas o povo não quer sofrer. Estamos na mensagem, estamos caminhando para a terra prometida, está tudo bem. Não, senhores, não está bem, porque existem homens feridos, existem pessoas caindo, existem pessoas indo para doutrinas erradas, existem pessoas deixando o centro da palavra e seguindo a ismos, existem pastores pastoreando fora do seu lugar, com pecados escondidos, não confessados, e todo mundo sabendo, e tentando esconder. Não era para ter nenhum ferido em nosso meio. Há algo errado em algum lugar. Por que morreram esses homens inocentes? Porque um homem saiu fora da fila. Quantos têm saído da fila? Este é o tempo de cada um de nós fazermos um autoexame. As vezes que você falhou, os maus pensamentos que você teve, o mau comportamento que você alguma vez teve, já os confessou, já os consertou, ou está procurando esconder? Se esconder de você, se eu esconder de mim, é um pecado terrível e atrapalha todo mundo. Agora imagine eu escondendo dos meus amigos. Eu sou tão cúmplice como eles, sou tão pecador como eles. É tempo de pararmos e procurar saber aonde está errado, qual é o soldado que saiu fora do seu lugar, para que seja exterminado. Só quando Acã foi morto. Não estamos aqui querendo matar quem quer que seja, mas estas coisas, o profeta disse, se você descobre que está algo errado na igreja e você não fala, você cala e esconde aquilo, você é culpado também. Então, eu já tenho meus próprios problemas para acertar com Deus todos os dias. Não tenho que esconder ou acobertar pecado de quem quer que seja. E você, meu amado irmão, minha amada irmã, faça o mesmo. Fique ao lado da verdade e Deus honrará a tua fé. Deus te abençoe, no nome de Jesus Cristo. Amém. E para encerrar o programa de hoje, nós queremos deixar para os nossos ouvintes a mesma bênção que o sumo sacerdote Arão e também seus filhos abençoavam a congregação de Israel. A bênção sacerdotal que está no livro de Números, capítulo 6, versículo 24 ao 26.
O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.